pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês o passo a passo da modelagem de um macaquinho que vocês escolheram lá em enquete no meu Instagram. Vou colocar aqui a imagem do modelinho e eu escolhi para fazer essa peça esse tecido aqui que é um linho misto nesse tom de azul marinho. Ele é aquele linho misto com poliéster um pouquinho mais quente, mas que vai dar para trabalhar com essa peça tranquilamente. Para fazer essa peça você pode optar tanto por um linho, viscose, crepe, enfim, fica a seu critério. Dá até para trabalhar com tecidos de malha, uma malha lurex, um tecido de paetê, caso você queira uma coisa mais para noite, sabe? Dá para adaptar esse modelo para diversos tecidos. Eu tenho aqui de metragem para fazer um tamanho P, em média 1,5 m. E aí, se você for fazer um tamanho M, G ou GG, eu te sugiro acrescentar cerca de 20 centímetros a mais dessa medida que eu te passei. Mas o ideal realmente é você ter a modelagem em mãos para você conseguir fazer um estudo de encaixe melhor e comprar tecido suficiente, nem de mais e nem de menos. Então é isso, espero muito que gostem desse passo a passo, se inscrevam aqui no canal, cliquem em gostei, acione o sininho para receber todos os vídeos em primeira mão e não deixem de me acompanhar nas redes sociais, os links estão todos aqui embaixo e agora bora conferir o passo a passo. O primeiro passo para fazer esse macacão foi retraçar a minha base. Para esse macaquinho, a gente consegue trabalhar com a base da blusa sem pence, porque é uma peça bem ampla. Então aqui eu retracei em azul esse molde base. Estou utilizando o tamanho da base 38. Vou passar para vocês a medida que eu tenho de altura de corpo aqui, tá? Da base, ó, 41 centímetros, caso você esteja trabalhando com outra base que não seja a minha da loja de moldes. Mas as bases da loja de moldes você encontra um pique na lateral que identifica a altura de cintura. Mas no meu caso aqui, ó, 41 centímetros. E aí eu trabalhei já a interpretação que eu vou explicar pra vocês. Aqui no ombro eu abri 1,5 para deixar esse decote um pouco mais aberto. Na profundidade de decote, eu coloquei a partir do ombro da base, que é o em azul, 26,5, mas você pode colocar a profundidade desejada. Aqui eu tô trabalhando com uma profundidade bem decotada mesmo, porque a intenção, como eu estou grávida, é que eu consiga utilizar esse macaquinho depois no processo de amamentação também. E eu tracei uma reta nesses dois pontos para formar esse decote em V. Aqui a gente precisa pensar também no acabamento para esse decote V, que pode ser tanto em revel, caso você queira cortar esse centro-frente na dobra de tecido, ou se você não quiser aplicar um revel nessa peça e quiser fazer um outro acabamento de debrum manual, debrum em aparelho ou bainha de 2 viras, que é o caso que eu vou fazer nessa peça, para isso eu preciso deixar um recorte no centro-frente. Então eu vou deixar esse recorte no centro-frente, vou aplicar margem de costura aqui pro centro-frente, pra já ficar um acabamento que eu considero que é um acabamento bem bonito para esse tipo de decote em V. Mas já dei aí pra vocês a opção também de aplicar um revel, caso você não queira ter esse recorte no centro-frente. Como esse modelo é um modelo de manga morcego, então a gente precisa trabalhar essa manga aqui. Você vai precisar medir no seu corpo o tanto que você quer mais ou menos para essa manga morcego. No meu caso, a partir da minha interpretação de modelo, eu coloquei 41 centímetros. Então aqui eu pego o meu esquadro, posiciono ele bem no ombro da minha base, o ombro em azul, e eu vim fazendo a marcação, ó, de 41 centímetros. Fiz a marcação aqui, depois eu tracei a minha reta aqui, puxando, dando continuidade nesse ombro frente. Para a parte aqui inferior dessa blusa, eu aumentei 2 centímetros como folga realmente para esse corpo superior desse macaquinho. E eu deixei essa nova cintura frente com 25 centímetros. Você precisa deixar aqui no mínimo a medida de circunferência do seu quadril, porque você vai vestir esse macaquinho por baixo. Então você precisa pegar no mínimo a circunferência do seu quadril, dividir por 4, você vai encontrar a sua medida mínima para a cintura. No meu caso eu deixei até um pouco mais, porque o meu quadril é 96, porém eu tô trabalhando aqui com uma circunferência de 100 centímetros. Então eu já coloquei uma folga bem a mais. Então aqui eu já deixei com 25 centímetros. Aqui nessa lateralzinha eu subi 3,5, peguei meu esquadro aqui, coloquei nessa reta da cintura e subi reto até aqui, essa marcação de 3,5. Foi basicamente, ó, isso aqui. Aí eu coloquei meu esquadro aqui na cintura também, e mais ou menos aqui, ó, na direção da minha manga,
eu coloquei uma marcação de 5 centímetros. Fiz ali uma marcaçãozinha, ó, que é essa marcação que eu tenho aqui. Só que para isso, para eu fechar essa manga, eu peguei o meu esquadro, posicionei aqui no meu ombro desta forma e fiz ele assim, ó, inclinadinho para a lateral, tá? Para dentro da minha peça mesmo, bem nessa marcação que eu encontrei, subindo 5 centímetros, ó, paralelo aqui a essa reta da cintura. E depois eu uni esse ponto aqui com esse, com uma suave curva para formar essa lateral da minha blusa. E essa foi a interpretação feita aqui na parte da frente. Então agora, para finalizar, eu só preciso acrescentar margem de costura. Vou acrescentar de 1 centímetro no centro frente, ombro e aqui na minha lateral. Para manga eu vou acrescentar 3 centímetros para fazer um acabamento de 2 viras de 1,5. No decote eu vou acrescentar apenas 1,5 centímetro, porque daí eu faço 2 viras de 0,75 para o acabamento do decote. E aqui na cintura eu preciso acrescentar uma medida a mais, porque eu vou colocar um elástico, tá, nessa cintura. Então eu preciso já ter em mãos o elástico que eu vou trabalhar, no meu caso é esse de 4 centímetros. E eu tenho que ter uma margem de costura, ó, dessa medida. Então para baixo aqui na cintura eu aumento 4 centímetros. Eu vou rebater esse meu elástico para a parte inferior, para a parte dos shortinhos. Então na parte dos shorts eu também vou precisar aumentar para cima 4 centímetros, mas depois eu explico para vocês. Aqui, sempre que você for cortar esses cantinhos, você dobra como se estivesse fazendo a bainha e depois você faz essa parte do corte, tá? No caso, eu fiz aqui na manga, também fiz o mesmo processo aqui, ó, no decote. Tá vendo esse biquinho? Ele é muito importante pro acabamento da peça quando a gente for montar essa peça. Na parte das costas, eu também retracei o molde base, ó, das minhas costas, desta forma, até a altura de cintura. Se você tiver dúvida, lembra que lá na frente tá com 41 centímetros a partir do ombro, mas aqui a gente tem uma diferença, tá? Base frente e base costas, ó, se a gente colocar lateral com lateral, tem essa diferença de ombro. Então daí eu te indico pegar a medida de lateral de base frente e colocar na mesma altura aqui na lateral da base costas, para você ter realmente as duas bases na mesma altura, tá? Lembrando sempre que as costas ela é maior por conta de transferência de ombro, que dá todo um caimento melhor na peça quando você veste essa peça. Tudo isso faz parte da anatomia do nosso corpo, por isso trabalhamos com essa transferência de ombro. Ó, só para vocês terem uma ideia, a parte das costas dá 44,5 já, e a frente deu 41 centímetros, então ela tem essa diferença. Mas bate bem certinho lateral com lateral. Então eu já comecei a interpretar essa peça, que foi abrir aqui no ombro 1,5, assim como eu fiz na parte da frente. Na profundidade de decote costas eu desci 1,5 e liguei esses dois pontos retraçando o meu novo decote costas. Na parte do ombro eu utilizei o meu esquadro no ombro original aqui da base e coloquei a partir do ponto de interpretação 41 centímetros, assim como eu fiz também na parte da frente. E prolonguei essa reta do ombro até essa minha nova marcação. Aqui na parte inferior da blusinha eu desci 2 centímetros, como eu fiz na parte da frente, e deixei essa cintura aqui das costas também com 25 centímetros. Coloquei o meu esquadro aqui, ó, na parte da reta que eu acabei de interpretar, subi 5 centímetros, fiz a marcação aqui, assim como eu fiz na parte da frente, coloquei o meu esquadro no meu novo ombro interpretado desta forma, e fiz a marcação aqui até encontrar nessa marcação que eu acabei de subir de 5 centímetros. Subi aqui aqueles 3,5 centímetros e tracei uma reta desta forma. E depois liguei esses dois pontos com uma suave curva para formar a minha lateral das costas. Agora é só acrescentar a margem de costura, como eu fiz na frente. Eu vou acrescentar 1 centímetro na região de ombro, na lateral. Aqui eu não preciso acrescentar a margem de costura no centro costas, porque eu vou
cortar essa parte das costas na dobra do tecido. No decote eu vou aumentar 1,5 para fazer 2 viras de 0,75. Na região da manga eu vou acrescentar margem de costura de 3 centímetros, porque vai ser um acabamento de 2 dobras de 1,5. E aqui para a parte da cintura eu acrescento 4 centímetros para a aplicação do elástico rebatido. Então ficou assim a parte das costas pronta com margem de costura. Para fazer a parte dos shorts, eu precisei traçar o molde base da minha calça sem pence também. Então aqui é a minha calça, ó. Eu dobrei ela na linha do joelho, desta forma. Ou você pode dobrar um pouquinho menor, porque o shorts ele vai ser menor ainda, tá? É só pra gente ter um molde base retraçado e como não é um macacão longo, a gente pode reduzir essa perna. Então em azul é a marcação da cópia do molde base, com a linha de vinco aqui marcada também. E eu fiz a interpretação desse modelo que eu vou explicar aqui pra vocês. Na altura de gancho, eu subi 2 centímetros para dar uma folga realmente nessa peça, para ela ficar um gancho um pouquinho mais confortável. Aqui eu peguei meu esquadro e retracei subindo na marcação de 2 centímetros, que eu acrescentei aqui na altura de gancho. E dessa medida eu fiz a marcação de 25 centímetros, porque essa meia cintura tem que casar com o corpinho superior, que eu também deixei com 25 centímetros. Então, a mesma medida que eu tenho na cintura, costas, no corpo superior, você precisa pôr na cintura traseira aqui do corpo inferior do macacão. E no processo do dianteiro, vamos fazer a mesma coisa. Aqui no comprimento de shortinhos, a partir da cintura da base, que é a cinturinha azul, fiz a marcação de 37 centímetros na lateral e fiz aqui uma marcação em vermelho. Coloquei o meu esquadro bem rente aqui na linha de vinco e retracei uma reta, depois esquadrei dando continuidade na reta até encostar aqui no entrepernas traseiro. Na lateral, eu aumentei 5 centímetros para deixar essa boca de perna de shortinhos bem mais soltinha. Então, aumentei 5 centímetros aqui e uni esses dois pontos com uma reta. E aqui finalizei a interpretação dos shorts desse meu macaquinho na parte traseira. Essa parte eu vou cortar 2 vezes. E agora eu só preciso acrescentar a margem de costura de 1 centímetro aqui na região do gancho, do entrepernas e na lateral, 4 centímetros aqui para a região da cintura, que é onde eu vou aplicar o meu elástico e eu vou rebater esse elástico tombando ele aqui para baixo, para a parte dos shorts. E aqui na boca da calça eu vou acrescentar 3 centímetros que eu vou fazer uma bainha de 2 viras de 1,5. Então aqui, antes de eu cortar o restante, eu preciso já simular essa bainha para formar o biquinho que é necessário para o acabamento da peça. Então, aqui na barra eu dobro 2 vezes de 1,5. E aqui eu também já posso fazer a dobra, seria do elástico rebatido, ó. Bem na linha de cintura mesmo. E agora é só cortar. Então aqui ele já forma os cantinhos que são necessários para quando a gente for executar a montagem dessa peça, ok? Fiz aqui na parte do dianteiro o mesmo processo de retraçar o molde base até a altura de joelho. Também fiz a marcação de linha de vinco. E a interpretação que eu fiz aqui no dianteiro foi a mesma da parte do traseiro. Então eu subi 2 centímetros, coloquei aqui 25 centímetros para bater bem certinho a cintura dianteira do corpo inferior com cintura do corpo superior, frente. Aqui na lateral da base eu coloquei o comprimento de 37 centímetros. Fiz a marcação aqui, usei o meu esquadro aqui na linha de vinco para retraçar uma reta. E aí medi o entrepernas traseiro, tava com 10 centímetros. Eu fiz a mesma marcação aqui, ó, no dianteiro. Marquei 10 centímetros, tracei e dei uma continuidade na minha reta. Aqui na lateral eu soltei 5 centímetros para essa boca de perna ficar bem soltinha. Somando essa boca de perna dianteira com o traseiro, um total de circunferência de boca de perna de 66 centímetros, mas você pode medir na sua coxa, na sua perna, para ver certinho se você quer essa medida, né, para um tamanho P, ou se você quer uma medida maior. E aí você consegue manipular soltando mais nessa lateral ou menos. Uni esses dois pontos com uma reta. Como ele é uma peça bem soltinho, pode fazer reto, porque aqui a gente já tem a mais realmente da medida de quadril necessária.
Então ela já vai ficar um shortinho bem soltinho. Aqui na parte do dianteiro, além da interpretação, eu vou também colocar um bolso aqui nessa lateral. Lembrando que eu vou ainda acrescentar 4 centímetros aqui na região de cintura para rebater um elástico para a parte aqui dos shortinhos. Então eu vou começar esse bolso com a distância da linha de cintura de 6,5, para não correr o risco no momento em que eu for rebater o elástico dele pegar em cima da abertura de boca de bolso. Então eu deixei aqui com 6,5 de distância, eu vou colocar a medida de boca de bolso desejado, vou deixar o meu com 15,5 centímetros. E aí para a profundidade desse bolso eu vou deixar ele com uns 24,5, ó. Vou colocar o meu esquadro aqui bem na linha de vinco. Aqui vou colocar 13,5. Agora eu esquadro aqui nessa reta, com essa outra reta ali de cima, ó, com essa marcação que eu acabei de fazer e fecho ele aqui. Só que esse bolso eu preciso aqui na boca de bolso fazer uma aberturinha, vou deixar ele com uma abertura de 1,5. Pode deixar de 1 a 1,5, tá? Essa abertura. E aqui eu gosto de arredondar esse bolso, ó, desta forma. E agora eu preciso separar esse bolso em outro papel. Aqui eu peguei outro papel, coloquei ele dobrado. Eu vou posicionar ele bem certinho, essa dobra, bem aqui onde eu já dei alguns furinhos. Vou colocar o alfinete aqui em cima. E agora eu perfuro o meu bolso aqui, ó, com o papel já dobrado. Então aqui eu vou cortar ele todo por fora, só que antes eu preciso acrescentar a margem de costura. No caso do bolso, eu não acrescento nessa parte de baixo a margem de costura, acrescento só aqui na lateral de 1 centímetro. E aqui de 4. Então o bolso ele saiu assim, aqui já tá com margem de costura. O que eu vou fazer aqui agora é pôr a margem de costura de 1 centímetro nessa abertura aqui de boca, ó, de bolso. Vou refazer esse retângulozinho aqui com a margem de costura. E aí corto deste lado, para um lado ficar com a abertura da boca do bolso e o outro lado ficar como espelho, ó. Então ficou dessa forma o nosso bolso pronto. E agora aqui para esse dianteiro, antes de eu cortar, eu preciso acrescentar a margem de costura também. Vou acrescentar de 1 centímetro aqui no entrepernas, gancho e lateral da peça. Aí aqui eu já vou cortar fazendo também a abertura da boca do bolso, tá? Contornando aqui com 1 centímetro de margem. Na barra vou acrescentar 3 centímetros de margem de costura e na cintura 4 centímetros. E para finalizar essa modelagem, eu fiz aqui a faixa da cintura, fiz ela para cortar uma vez na dobra do tecido, e a medida dela é de 10 centímetros, porque pronto ela vai ficar com 4, então eu preciso fazer o dobro, que é 8, e acrescentar mais 2 centímetros de margem de costura. Ficou na largura de 10 centímetros por 80 centímetros, a metade da faixa para um tamanho P. Então é isso, pessoal, essas são as partezinhas que compõem essa modelagem, parte do corpinho superior, inferior, bolso da lateral e faixa de cintura. O tecido que eu vou trabalhar nessa peça é esse linho misto, é um linho com poliéster. Ele tem um tom de azul mais fechado do que pro royal, como tá aparecendo aí pra vocês. Ele é mais pro azul marinho, tá? E eu comprei aqui 1,5 metro de tecido pra fazer esse modelo, tá? No tamanho P. Espero muito que tenham gostado do passo a passo. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Beijos e a gente se encontra na próxima aula.